Capítulo 7. Da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2. De irmão, legítimo ou ilegítimo. Inciso 3. De tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Inciso 3. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Título 3. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral. Artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista-intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista-intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos.
ou de quem os represente. Parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista-intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de cessão ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Artigo 185, revogado. Artigo 186, procede-se mediante. Inciso 1, queixa, nos crimes previstos no caput do artigo 184. Inciso 2, ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. Inciso 3, ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 4. Ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184. Capítulo 2. Dos crimes contra o privilégio de invenção. Violação de privilégio de invenção. Artigo 187, revogado. Falsa atribuição de privilégio. Artigo 188, revogado. Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado. Artigo 189, revogado. Falsa declaração de depósito em modelo ou desenho. Artigo 190, revogado. Artigo 191, revogado. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Violação do direito de marca. Artigo 192, revogado. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos. Artigo 193, revogado. Marca com falsa indicação de procedência. Artigo 194, revogado. Artigo 195, revogado. Capítulo 4. Dos crimes de concorrência desleal. Concorrência desleal. Artigo 196, revogado. Título 4. Dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Artigo 197. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Inciso 2. A abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena: detenção de 1 ano a 2 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem: Inciso 1. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Inciso 2. Impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Aliciamento para o fim de emigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena: detenção, de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena: detenção de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Vilipêndio a cadáver. Artigo 212.
vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa,